Ô, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, aqui na cidade de Bielo, na Suíça. Daremos continuidade ao estudo da Gênese, capítulo 1. Ficamos de dar continuidade à revista, a Revista Espírita Abril de 1866. Eu vou compartilhar a tela. Eita, tá tudo aqui. Aqui, aqui, pronto. Então, iniciamos o estudo, cujo título é O Espiritismo sem os Espíritos. Vamos dar continuidade, estamos no segundo parágrafo, para mim, deste PDF 151. Alguém se lembra do que está baseado esse artigo aqui do Kardec? E aí? O Edilson não estava semana passada, não. Também não sei se ele viu depois, mas eu acho que viu. Sim, eu vi. E aí? Eu lembro mais ou menos que na semana passada vocês comentaram que tem até hoje um grupo de pessoas que querem fazer o espiritismo sem espírito, tá? Mas aí no Kardec eu não sei comentar direito isso aí, não. Nós conversamos, né, Boa tarde a todos. Oh, perdão, boa tarde. Bem, nós conversamos sobre isso, que no tempo de Kardec já tinha isso, essa ideia, né, que não precisava dos espíritos para se praticar a doutrina espírita, para estudar, para divulgar. E aqui no meio espírita, eu não sei bem agora, mas teve uma fase aí que estava até meio forte essa ideia, inclusive o Herculano Pires escreveu sobre isso, né, combatendo essa ideia, claro, né, e tinha isso sim, e Kardec explica, né, que, poxa, foram os espíritos que trouxeram a doutrina, né, foram eles, né, que trouxeram, e a gente tem muito que aprender com eles ainda, né, muito que aprender. É interessante isso. Mas, bom, já olha que nós estamos em 1866 e vamos dar continuidade, falar o espiritismo sem espírito. É impressionante. Vamos lá. Célia, só complementando o que a Terezinha disse, foram eles que trouxeram e serão eles que vão continuar nos trazendo os princípios que a compõem, porque são leis de Deus, que nós vamos estar ou não preparados para recebê-las, mas aí já é com o nosso envolvimento, né? Nosso, que for o processo de elaboração da própria doutrina. É diferente. Querer tirar os espíritos, que é uma ideia tão absurda que... Mas o homem já tentou tirar até Deus, já tentou até botar Deus no asilo, no sanatório, nos animais. É do ser humano, né? É interessante, chega a se tornar cômico para mim. Mas tá tudo bem, eu acho que faz parte. E trágico também, mas faz parte mesmo. Vamos lá? Vamos. Notemos que não se trata de negar o fato das manifestações, mas de estabelecer a superioridade do julgamento do homem, ou de alguns homens, sobre ou dos espíritos. Numa palavra, de desvincular o espiritismo do ensino dos espíritos, pois as instruções destes últimos estariam abaixo do que pode a inteligência humana. Querem complementar alguma coisa? Sim. Então, se você vê que nesse trechinho ele está falando que alguns homens que estudavam, acho que o espiritualismo racional da época, que nem o Paulo Henrique de Filipe explica muito bem, eles estavam achando que o que eles aprendiam eram muito mais do que as instruções dos espíritos. E pelo contrário, né? Você vê que o Paulo Henrique de Filipe, quando conversa com a gente, explica, o espiritismo é tão de vanguarda, que estava até antecipando a física, a química, a medicina. Não é verdade? Exatamente. E por causa de quem? Pelos próprios espíritos.
que vinha nos Sim. trazer todos os ensinamentos na hora precisa. Não é? Alguma coisa a mais? Aqui nesse parágrafo aí, ele fala, né, que não é negar o fato das manifestações, mas achar que os homens podem saber mais que os espíritos, né? E desvincular o espiritismo do ensino dos espíritos, pois as instruções destes últimos, né, dos espíritos, estariam abaixo do que pode a inteligência humana. É uma presunção, né? Nós sabemos que os espíritos não sabem tudo, existem encarnados que podem saber mais que alguns espíritos, claro, né? Mas daí a ter essa atitude de rejeitar a contribuição dos espíritos, né? Achando os encarnados se achando, né, melhores, isso já é uma presunção muito grande, né? É uma presunção. E aqui, Terezinha, a referência são os espíritos superiores que conduziram a doutrina, né? Não é a massa de espíritos com quem se Então, comunicava, porque ela teve sempre sob essa égide, né? Obviamente que o homem pode saber mais do que um espírito no estado que está totalmente, né? E assim pode. sucessivamente, como acontece aqui, mas a referência aqui é muito clara nesse sentido, né? Uhum. Esta doutrina conduz a uma singular consequência, que não daria uma ideia exata da superioridade da lógica do homem sobre a dos espíritos. Graças a estes, sabemos que os da ordem mais elevada pertenceram à humanidade corporal, que ultrapassaram há muito tempo, como o general ultrapassou a classe do soldado de onde saiu. Sem os espíritos, ainda acreditaríamos que os anjos são criaturas privilegiadas e os demônios criaturas predestinadas ao mal por toda a eternidade. Eu vou terminar o parágrafo para depois analisarmos o tudo, tá? Não dirão, porque houve homens que combateram essa ideia. Seja, não dirão porque houve homens que cometeram esta ideia. Seja, mas que eram esses homens, se não espíritos encarnados? Que influência teve sua opinião isolada sobre a crença das massas? Perguntai ao primeiro que aparecer se conhece ao menos de nome a maioria desses grandes filósofos. Ao passo que os espíritos, vindo a toda a superfície da terra, manifestar-se ao mais humilde como o mais poderoso, a verdade propagou-se com a rapidez do relâmpago. Que está claro porque nós estamos falando dos responsáveis espirituais da divulgação do espiritismo no mundo todo, de tudo aquilo, mas também sempre o Kardec disse e colocou bem claro que ele nunca deixou de lado a ideia, o homem, vamos dizer, a comunicação daqueles espíritos que supostamente não tinham nada a acrescentar, ou que eram humildes, ou que não tinha um conteúdo. Mas analisando, ele disse, nunca devemos, vamos dizer na minha palavra, tudo é importante quando se está estudando, principalmente um tema que, no caso, era aquele. Se dava um tema, então tinha os mil centros, cada médio que não se conhecia fazia essas respostas. Às vezes, eram mensagens muito simplórias, mas ele não descartava, porque o que importava era a análise. Bom, aqui no que se referia sobre se nós não acreditássemos no que ele tem falando aqui, graças a esses... Não. Sem os espíritos, ainda acreditaríamos que os anjos são criaturas privilegiadas e os demônios criaturas predestinadas ao mal por toda a eternidade. Por que vocês acham que ele frisou isso aqui?
Bom, eu entendo assim. Foram os espíritos, a comunicação com os espíritos, desde os mais humildes até os mais elevados, porque Kardec, como você falou, ele levava em conta também a comunicação dos espíritos mais humildes, porque ele falou que todos têm alguma coisa para ensinar, né? Ele fala isso. Então, com a comunicação dos espíritos, a gente entendendo essa diferença, né? Uma infinidade de diferentes graus evolutivos entre a espiritualidade, fora o que eles vieram falar, o que eles vieram ensinar, mas de observar essas diferenças, né? Espíritos ainda bem atrasados, ignorantes, espíritos muito elevados, e os intermediários aí uma diferença, né? Uma infinidade de graus, né? Por aí dá para se chegar à conclusão, né? Dessa questão evolutiva. Não que os espíritos, os anjos foram criados anjos, e nem a existência de espíritos predestinados ao mal. Não. Ali Kardec percebeu claramente a, a grande diferença de graus evolutivos, e ele percebeu ali a lei da evolução, né? Ele percebeu. E, lógico, também teve as comunicações dos espíritos explicando tudo isso. Então, não tem isso de anjos criados privilegiados e nem demônios, né? Criados e voltados para o mal. Não. O espírito começa ali, lá no princípio, simples, ignorante, e passando pelas encarnações. Então, ele vai evoluindo, evoluindo, até chegar a ser espírito elevado, espírito perfeito. Então, sem a comunicação, como é que nós iríamos entender isso? Como é que ficaria claro para nós entendermos isso? De onde viria essa ideia? Alguém ia ter que imaginar alguma coisa. E como é que seria uma opinião pessoal, não é? Então, foi uma prova patente ali que eles nos deram dessa evolução e dessa evolução da lei do progresso e tudo mais, né? Eu entendo essa frase dessa forma, não sei vocês aí. Edilson, você queria falar? Complementando a Terezinha, tá certo, o que ela falou, também concordo, mas também essa frase aí, ela desconstrói o céu e o inferno, né? Ah, sim, Ela certeza. desconstrói completamente, porque os anjos seriam criaturas privilegiadas e os demônios estariam na eternidade no inferno. Quer dizer, então, os espíritos veem mostrar que não existe nem o céu e nem o inferno. Que isso aí, por exemplo, um espírito hoje que está na inferioridade, ele vai angariando moralidade e inteligência até chegar nas categorias de espíritos puros, onde serão co-criadores com Deus. Então, essa frase, na minha opinião, também, além do que a Terezinha falou, complementa que desconstrói o céu e o inferno nesse sentido. Acho interessante o que ele diz aqui, ó. Que influência teve e tem, né? Sua opinião isolada sobre a crença das massas. Perguntai primeiro que aparecesse acontece, ao menos de nome, a maioria desses grandes filósofos. Ele está se referindo que filósofos são aqueles que eram mais privilegiados em termos de intelecto, de inteligência. E quando retornaram ao mundo espiritual, como ficaram? Será que realmente era, em relação ao encontro, a essa divulgação, eram tão inteligentes quanto aquelas pessoas? Desculpa aí. Os que. Desculpa, tem aqui alguém entrando, o senhor Dilson e Fernanda. Os filósofos da época que se consideravam superiores ao ponto de quererem, de criarem essa seita do espiritismo sem espíritos. Sem espírito, é. Como ficaram quando retornaram ao mundo espiritual? E olha que se acreditavam, eles estão falando o espiritismo sem espíritos, eram espíritas. Estamos nos referindo aqui a espíritas. Espíritas, é.
criando a seita dentro do próprio espiritismo. E já teve até espíritas não querendo incluir Jesus dentro da doutrina espírita, né? Teve também movimento nesse sentido. Bom, alguma coisa a mais? Bem-vinda, Fernandinha, bem-vinda, Celeste. Tarde, gente. Boa tarde, Fernanda. A questão aí dos espíritos menos de conhecimento menores, menos vamos dizer assim, inferiores, tal. O Kardec fala que para a construção, a elaboração da doutrina, tudo foi levado em consideração. É como se você falasse, bom, eu vou passar um período lá na nação tal e procurar conhecê-la no sentido de tirar uma média do que é aquela nação, do que ela representa, quais os valores e tal, e falar só com os intelectuais. É. O quadro que eu vou construir dessa nação vai ser um quadro absolutamente equivalente. Não interessa quão puro seja a ideia desses Vai intelectuais. ser parcial, né? Vai ser Vai ser parcial. parcial, Não vai? absolutamente parcial. E nisso aí já dá toda uma ideia de... Agora, evidentemente que a condução, o processo de elaboração esteve sempre vinculado diretamente a essa classe de espíritos que veio com essa missão. Tem essa missão de construir nos mundos o conhecimento, né? Porque cada um o seu quião, né? Então, na hora de se apelar, na hora de se descer no aspecto dos princípios dessa doutrina, de respeito à racionalidade, à lógica, ao acompanhamento do processo de conhecimento da própria humanidade, o que foi considerado tem valor nesse sentido, não é ideia de qualquer um. Né? Também, né? Então, pode falar, Zé. E apareceram mensagens maravilhosas como surgem, olha só, em lugares mais humildes, que não tem nada a ver esses grandes filósofos na época se acharem porque é uma presunção, como havíamos conversado, e a parte moral? Está se referindo aqui ao intelectualismo, à inteligência e o moral. Sempre vai ser isso, não é? E também, como Kardec fala aqui, que influência teve sua opinião isolada? Quer dizer, eles só acabaram sendo esquecidos. Esquecidos Porque no a mundo. teoria deles não era lógica, né? Não foi aceita. E esses daqui, mais atuais, também. Pois Nunca é. mais se ouviu falar deles. Nunca mais se Como ouviu tudo, falar né, deles. Terezinha? Como tudo. Como Uhum. tudo, né? Se não há uma verdade, que com o tempo vai ser simplesmente Verdade. esquecida. Vamos continuar, gente? Os espíritos podem dividir-se em duas categorias. Os que, chegados ao ponto mais elevado da escala, deixaram definitivamente os mundos materiais, e os que, pela lei da reencarnação, ainda pertencem ao turbilhão da humanidade terrena. Vamos parar por aqui. Está bem claro isso? Uhum. Admitamos que só esses últimos Zélia. quais... Pardon, Zélia, desculpa. você viu que nessa frase aí, ó, deixa já bem entendido os limites da reencarnação, né? Não é verdade? Ele está diferenciando. Exatamente. Os espíritos podem dividir-se em essas duas categorias. Os que chegados ao ponto mais elevado da escala, superiores, deixaram definitivamente os mundos materiais. Olha aí, superiores, mundos materiais e também, bom, vamos entrar até que se são superiores, vão estar completamente também desmaterializados. E os que, pela lei da reencarnação, ainda pertencem ao turbilhão da humanidade terrena. Olha, imagine, desencarnaram essas pessoas e os que estão ao nosso redor, os espíritos que estão ao nosso redor e que constituem realmente, como ele tem dizendo aqui, a humanidade terrena, que fazem parte.
Porque não tem essa. Gente, o que vocês acham essa humanidade terrena? É os que estão reencarnados. Mas e aqueles que se consideram encarnados? Que não sabem ainda e que fazem parte dessa humanidade no mundo espiritual? Como ficaria? Esperar até que eles percebam e entendam, né, Zélia? Vai chegar um momento que vão entender. Eu não entendi muito a sua colocação, Zé. Ó, quanto tempo nós ficamos também sem saber, sem entender, Você não falando é? dos que não aceita? Porque não tem ideia, né, Antônio? Muitos desencarnaram e continuam Ah, aqui entre nós. Alguns não sabem, estão entre nós, não se dão conta que estão desencarnados. inclusive encarnados. Acho que nós somos tudo loucos. Sério. Agora, é interessante aí o aspecto da vinculação pelo processo da reencarnação. O espírito livre, usando a terminologia que Paulo usa mais constantemente, e aí se referindo ao universo ao qual ele pertence, eu sou um terráqueo, eu sou um cidadão do planeta Terra. A minha vinculação sobre o processo de reencarnação a ele vai até chegar até o momento que eu não saia dessa condição de obrigação. Eu vou encarnar, mesmo aqui, outros mundos, mas aí já não é mais uma vinculação por obrigação da lei de reencarnação. Da lei de reencarnação faz parte da lei maior de evolutiva, né? Uhum. Que é mais do que Senhor, lógico. senhor Dilson, o senhor não está com a câmera ligada, ele deixou aqui uma mensagem, deixou aqui um ponto. O senhor gostaria de também complementar? O senhor pode Complemento. falar? Aí é boa noite, aqui é boa tarde a todos. Boa tarde, seu Eu Boa Dilson. acho que, tarde. Célio, eu acho que no nosso estágio de inferioridade, acho que o próprio André Luiz falou isso, nós vamos precisar de muitas existências. A gente nem tem ideia de quantas nós vamos precisar. E tão inferiores que nós ainda somos. Na realidade, somos aprendizes do Evangelho, da vida. Certo. Podemos continuar? Alguma coisa a mais? Não, eu não. Admitamos. Obrigada, seu Dilson. Admitamos que só estes últimos, quem? De reencarnação, é esse que faz parte aqui do grande turbilhão da humanidade que ele está se referindo. Tenham o direito, olha aí, de comunicar-se com os homens, o que é uma interrogação. Nesse número, há os que, olha aí, gente, em vida foram homens esclarecidos, cuja opinião fez autoridade e que seria uma aventura consultá-los se ainda não fossem vivos. Se ainda fossem Poxa, vivos. Se ainda não. Peraí. Não, que ainda não, fossem. não. Que ainda fossem vivos. E eu falei, o quê? Que ainda não Você falou fossem que vivos. não fossem vivos. Desculpa, gente. Tem isso também. Muda o sentido, né? A gente tem que. Peraí, vamos lá ler de novo. Admitamos que só esses últimos têm o direito de comunicar-se com os homens, o que é uma interrogação. Nesse número, há os que em vida foram homens esclarecidos, cuja opinião fez autoridade. O que significa essa autoridade? E As pessoas davam. que seria uma aventura consultá-los se ainda fossem vivos. No que ele está se referindo? Que fez autoridade, os conhecidos. Principalmente, Fez talvez. autoridade, as ideias deles eram valorizadas, eles eram respeitados, né? E ele Os falou seus conhecimentos. anteriormente também, né? Os filósofos, todos isso. Todos eles. Tá? Ora, da doutrina acima resultaria, isso é interessante, que esses mesmos homens superiores, aqui, né? Tornaram-se nulidade, eu acho muito interessante, cara. Nulidade ou medíocres ao passarem para o mundo dos espíritos, incapazes de nos darem instrução de algum valor, ao passo que se inclinariam respeitosamente diante deles, se apresentassem em carne e osso nas mesmas assembleias onde se recusam a escutá-los como espíritos. Olha aí.
O raciocínio de Kardec é impecável, né? É impressionante como ele joga, né? Com as palavras, impressionante como ele coloca exemplos e que ficam mais fácil para nós entendermos. Aqueles que eram os considerados, vamos dizer, os pretensiosos quando chegam no mundo espiritual, que se creem demasiado, quem são eles? Nada. E eles mesmo que não queriam o quê? A comunicabilidade com os espíritos. Se eles agora são espíritos, e agora? Essa lógica não é. Bom, Zélia, sim. neste parágrafo aí, dá para entender também que, por exemplo, aqueles filósofos que queriam o espiritismo sem espíritos, quando estavam eles encarnados, um membro deles que fosse dar uma palestra, todo mundo ficava aplaudindo, levantando de pé. Um deles que desencarnado e voltou para o mundo espiritual e viu que era diferente, caso eles aparecessem e dessem alguma palestra em espírito para esse pessoal, eles iam recusar escutá-los como espíritos. Seria isso? Eu posso dar explicar o que eu entendi dessa frase? Por favor. Eu entendi um pouquinho diferente, não sei, né? A gente pode avaliar e analisar e avaliar. Então, ele fala assim, ora, da doutrina acima, qual que é a doutrina acima? O espiritismo sem espíritos, né? Da doutrina acima, resultaria que esses mesmos homens superiores, ele não fala aqui, ó, nesse número, os que em vida foram homens esclarecidos, cuja opinião fez autoridade, e que seria uma aventura, quer dizer, seria uma felicidade consultá-los, quer dizer, pessoas que desenvolveram ideias muito importantes e que a gente ficaria feliz de receber orientações deles, certo? É isso que Kardec está falando. Agora, com relação a espiritismo sem espíritos, o que aconteceria com esses sábios, verdadeiramente sábios, quando eles fossem para o mundo espiritual? Né? Eles seriam incapazes de nos dar instrução de algum valor, de acordo com a doutrina do espiritismo sem espíritos. Ao passo, né, que se inclinariam respeitosamente diante deles, se apresentassem em carne e osso, certo? Então, eles vão para o mundo espiritual com toda aquela sabedoria e não podem se comunicar, não vão se comunicar conosco, levando toda aquela sabedoria para o mundo espiritual, e aí? Nós E o não moral? teríamos... Sempre o moral, né? Né, Terezinha? A gente não teria a possibilidade de continuar recebendo instruções deles? Eu entendi dessa forma, né? E ele vai completar aqui no final com o Pascal, né? Bom, quem quer falar sobre isso aqui? Eu também entendi mais ou menos de uma outra forma, porque mesmo eles sendo tão intelectuais, os filósofos, autoridades, quando chegam no mundo espiritual, podem ser. Eu estou focando nessa parte da moral. Eles não teriam nem capacidade moral se comparando àqueles que até o receberam, que se encontram lá e vêm a dar uma boa mensagem. Sabe por que eu entendi dessa forma? Olha a outra frase aqui embaixo. Vamos lá. Disso resulta ainda que Pascal, por exemplo, não é mais uma luz desde que é espírito. Quer dizer, foi para o mundo espiritual, não é mais um espírito esclarecido. Entendeu? Sim. Zélia, a questão moral aí, ela é inerente a tudo, Uhum, sim. mas ela não está sendo, aliás, muito pouco usada com Kardec, a não ser quando ele enfatiza o aspecto da moral, que é o óbvio, né? Um espírito pode ter o conhecimento que tiver, pode ter a cultura que tiver, pode ter atingir o nível intelectual que tiver. A via do progresso é inevitavelmente dupla, conhecimento e moral. Mas a gente vê que Kardec não lida muito com essa questão, que é o que tomou conta do movimento espírita, a pureza. Quase que trouxeram a pureza do judaísmo para dentro do espiritismo.
tem uma questão muito direta. Então, aí ele está falando, está se referindo a espíritos que, quando encarnados, ou assumia posturas radicalmente contra esses novos conhecimentos, nova doutrina, e chegando no mundo espiritual, e aí muda de ideia, e aí vem a comunicação dele. Não, mas aqui ele falava outra coisa, questão do progresso. E o contrário, aqueles que muito iluminados aqui, que todo mundo se curvava sobre eles, não tem a menor possibilidade de falar absolutamente nada. E se a comunicação fosse interrompida, até por esse processo, até por essa incongruência, até o conhecimento é barrado, né? Não quer dizer que esses homens não vão lá na frente mudar de ideia, assimilar o conhecimento, mas é por aí. Mais ou menos não, a Terezinha colocou bem, e a essa próxima sequência, quando se haverá Pascoal, não, fazendo ser Pedro, vocês Paulo, sabem que Joaquim ou João, né? Porque até mesmo os nomes a gente sabe que não representam muito pouca coisa nesse contexto, né? E que a espiritualidade superior muitas vezes toma nomes que, que é ele vai para dizer. poder, né? Porque não tem como, nem como, a gente nem conhece. Vamos dizer que um espírito superior aí que nunca viveu na Terra. Como é que eu vou saber que ele é fulano, ciclano, betano? Uhum. Agora, as figuras históricas que nós conhecemos, nós, tudo bem, até pode, né? Mas até assim ele muitas vezes não usa o próprio nome para não. Eu fiquei curiosa em saber quem foi Pascal. Vocês sabem? Eu precisaria fazer uma pesquisa. Eu Pascal foi um fiz, médico. eu Não, fui. Pascal foi um filósofo famoso, isso, da Eu época acho que foi um da mesma físico, época né? do Descartes, viveu ali no período de Descartes, foi um filósofo francês, e que aprofundou ainda a filosofia de Descartes, no sentido da busca da lógica, o filósofo, como é que é, do cogito, né, que é o Descartes, né? Ele viveu na mesma época ali, Certo. um grande filósofo. Edilson, Eu você achei que o acha que Pascal era um físico, porque na física tem Não é a o unidade de físico, medida ou eu de estou falando errado. pressão, a unidade de pressão que é Pascal. Aí vem megapascal, quilopascal, em homenagem a Pascal. Então eu achava que era Mas aula de o física. Pascal fala Olha, cientista, né? Eu acho que esse aí é ele, Peraí, o. gente, olha, vou lá, ele vou foi, lá, vou olha, lá, eu vou lá, eu vou lá, Blaise, eu vou Blaise lá, eu Pascal. vou lá, eu vou lá. Calma, gente. Ó, estão vendo? Estão Ah, não, tá vendo? certo, tá certo. Ah, não, mas peraí. Sim, Estão Não, vendo? ele não foi só Peraí, isso, vocês não. estão vendo a tela? A pergunta é essa. Tem, Ah, tá, Blaise eu estava vendo aqui Pascal. também. Blaise Estamos, Pascal. Blaise Pascal foi um importante cientista francês do século Matemático, fisicista, XVIII, filósofo. XVII, que realizou grandes contribuições para a física e a Certo. matemática. Inventou uma das primeiras calculadoras mecânicas e era conhecido por sua grande erudição. Converteu-se ao jansenismo. É porque eu queria falar em alemão, porque o J aqui é I. E dedicou os últimos anos da sua vida ao estudo da teologia e filosofia. Então, eu fui Isso, procurar eu ver o mesmo. jansenismo, ele tem dizendo aqui, doutrina tirada de Agostinos, obra de Jansenio, que pretendia limitar a liberdade humana partindo do princípio de que a graça é concedida à autoridade, rigor dos costumes. A autoridade, rigor dos costumes. Aí eu vou continuar. Resumo sobre Blaise, ou de Blaise, ou de Blase, depende, Pascal. Blaise Pascal morreu em 1623 e realizou importantes contribuições para a área da matemática e física. Foi educado pelo próprio pai e seus primeiros tratados e ensaios foram escritos ainda na sua adolescência. Criou a primeira calculadora mecânica da história, a Pascalina. Converteu-se no jansenismo em 1646 e passou por uma experiência religiosa profunda em 1654. Morreu por uma série de problemas de saúde agravados pela sua vida ascética. Aí vocês sabem o que é céticos. Pessoas que buscam se afastar dos prazeres, dedicando-se a orações, privações
e flagelações, pessoas que levam uma vida sagrada por buscar a perfeição espiritual. E, se eu não me engano, ele foi muitos jogos que eles encarnam. Ele foi muito extremista. Olha aqui a calculadora dele, gente. Achei muito interessante isso. Ó. Na verdade é o mesmo. Ele foi contemporâneo de Descartes. Olha, o Descartes nasceu em 96 e morreu em 650. Só que ele era cientista, ele era, né, ele era católico, apostólico romano. O Descartes fugiu de tudo isso, ela andou mais correndo do que outra coisa. Então, como filósofo, ele contribuiu com as ideias nessa mesma linha, né? Quer dizer, um grande filósofo que deixou assim como o Descartes, assim como o Rousseau, assim como... Mas aos olhos da humanidade, muitas vezes ele é... A referência aí a ele é justamente por causa dessas qualidades dele que... E aí não interessava se ele chamava Pedro, Joaquim ou José, quer dizer, é o homem que tinha essa autoridade, teve como um ser encarnado, um cientista, um filósofo. Só que anteriormente se refere àquele que era justamente o contrário, né? Então a gente está mais ou menos na mesma. Bom, então, você viu, né, Edilson? Filosofia, aí você falou, a física, tem tudo a ver. Todo mundo serve. Ah, sim, ele era. Eu aqui, o moderno, o filósofo do mundo moderno também, já da Ah, era moderna. desculpa, seu Dilson, desculpa. Peraí que eu não estou vendo. Ele é matemático, foi matemático também. É matemática. Matemático e físico, tem dizendo aqui, exatamente. Nós tivemos grandes filósofos que foram grandes filósofos sem ser cientistas, né? No caso do Rousseau, cientista no sentido estrito da palavra, né? Mas que as contribuições foram... Bom, aí agora é interessante, eu comecei a rir quando eu estava estudando isso aqui. Ele fala, disso resulta ainda, que Terezinha falou, que Pascal, por exemplo, não é mais uma luz desde que é espírito. Mas que se reencarnasse num Pedro ou num Paulo, necessariamente como o mesmo gênio, já que nada teria perdido, seria um oráculo, ou seja, teria como se fosse um templo, não sei o que ele queria se referir aqui em Seria um relação ao oráculo oráculo. à luz dos Aqui, homens. à luz dos homens, as predições que significa oráculo. Então, vamos ver. Ele não iria perder, claro, se é um atributo do espírito, o que ele adquiriu. Ninguém perde, né? Ninguém, claro, é óbvio. Mas, quando ele tiver outras reencarnações, vai vir com Pedro, Paulo, e o que vai importar isso? E aí é muito importante, porque a gente pode viver e pode perceber entre a gente, nesse mundinho encarnado aqui, em que a gente valoriza muito aquela coisa grandiosa, e pode ter alguns Pascals da vida encarnado próximo da gente, como José, como Joaquim, como aquela pessoa mais humilde, que vem com essa missão seguinte para avançar no lado, vamos dizer assim, no lado espiritual, no lado moral. Isso acontece ou não? Isso é. Doutrina explica essa questão. E quantos não sabem nem, vêm como temporariamente são analfabetos e são uns gênios, né? E muitos, mesmo sendo analfabetos, têm essa inteligência e não querem e se escondem por trás no caso desta personalidade. Bom, podemos continuar? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Esta consequência é de tal modo rigorosa que os partidários deste sistema admitem a reencarnação como uma das maiores verdades. Enfim, é preciso inferir que os que colocam, supomos que de muito boa fé, olha só como ele vai, sua própria inteligência muito acima das dos espíritos, serão eles mesmos nulidades ou mediocridades, cuja opinião não terá valor, de sorte que seria preciso crer no que dizem enquanto estão vivos e não crer amanhã, quando estiverem mortos, ainda mesmo
quando viessem dizer a mesma coisa, e menos ainda que viessem dizer que se enganaram. O que adiantou? Vai que vai adiantar ter tanta presunção aqui, que se crê, vai no mundo espiritual, chega lá e vê que levou a inteligência e tudo. O que adiantou? Alguma coisa, gente? Em outras palavras, a questão de espiritismo sem espírito é uma aberração, não faz o menor sentido. Ele fecha por todos os ângulos, para a gente entender bem, né? E por isso é bom estudo, né, gente? Porque vai que de repente tem uma pessoa que fala, como a Terezinha deixou bem claro aí no Brasil, ou que, como nós comentamos semana passada, sobre espíritos dá ou não comunicação durante estudos, e que muitos espíritas são contras, até aí eu fico questionando, uai, nós não somos espíritas? E tudo não é tudo natural, a mediunidade não é natural? E às vezes também estamos freando, se existe médios ou instrumentos que sabem o que estão fazendo, são sérios, aí também estamos deixando de lado a simplicidade, a naturalidade do próprio espiritismo. Sei que se opõe à grande dificuldade da constatação da identidade. Essa questão já foi amplamente tratada de modo que é supérfluo a ela voltar. Olha aí, ele nem quer saber. Certamente não podemos saber, por uma prova material, se o espírito que se apresenta sob o nome de Pascal é realmente o grande Pascal. Que nos importa se diz boas coisas? Ué. Cabe a nós pesar o valor de suas instruções, não a forma da linguagem que se sabe marcada, muitas vezes, pela inferioridade do instrumento. Gente, preste atenção aqui, porque eu tenho algumas questões sobre instrumento. Veja só, pela inferioridade do instrumento, mas pela grandeza e pela sabedoria dos pensamentos. Bom, vamos ficar por aqui. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, se não... Não sei, Zélia, não seria instrumento aí, talvez o Pascal, com o conhecimento que ele tinha, em espírito, ele fosse dar uma comunicação, sei lá, para uma médium que não tinha conhecimento, não tinha estudo. Uhum. Sim, Então, sim. o instrumento seria essa médium, né? O A médium. médium, né? Sim, Tá? sim. Perfeito. Instrumento da mediunidade. Sim, sim, mas eu estou aqui querendo referir o que vai vir agora. Alguma coisa? Podemos continuar? A sua dúvida não está aí, então, ainda. O argumento daqueles que queriam, né, o espiritismo sem espíritos, um dos argumentos é que havia uma grande dificuldade de se constatar a identidade do espírito, né? O espírito pode falar que é uma, não é, né? Então, esse era um dos argumentos que eles usavam para contestar, né, ter comunicações de espíritos, né? Verdade. E essa questão, Kardec deixou bem É bem assente. explicado, né? No livro dos médiuns, lá está tudo muito bem explicado, né? Terezinha, e não sei se você chegou a ler, se se lembra, há uma comunicação, não é bem uma comunicação, eu acho que é uma comunicação, não me recordo agora, ficar na dúvida, que Kardec, prevendo uma futura volta dele aqui, ele próprio, ou se referindo a isso, ele, em algum ponto, e o professor Herculano faz uma análise bem profunda disso, dizendo mesmo um espírito como Kardec, porque o Kardec era muito, assim como todos os grandes missionários, eles são muito, como é que eu diria, muito, não é positivo, são muito utópico no sentido de dizer, quer dizer, a visão que Kardec expressava sobre o andamento do espiritismo, não daria para dizer que 150 e tantos anos depois, quase 200, nós estamos aqui quase que engateando da doutrina.
Ele tinha essa visão otimista, vamos dizer assim. Era otimista, era E, bem e, a- otimista. e mesmo uma afirmação dessa, saindo da boca dele, em um momento qualquer, ainda é passível de ser questionado, que ele fez no calor do momento, tal, que É, ele não tem como nos dar uma convicção segura. Isso aí também já entra no outro terreno, aquela coisa que vai voltar, Jesus que vai voltar, que não sei o quê, Kardec reencarnou em A, B, ou C, ou D, que já é outra grande coisa aí também que foi explorada no movimento, São mas não deixa de ser. especulações, né, Antônio? Mas não deixa de Especulações, ser, né? não deixa de ser, porque essa questão da identidade, o Kardec foi como 2 mais 2 é 4. Ah, É é espírita. impossível de você dizer, não é essa pessoa. Usou o nome, é esse aqui. Não temos elementos para isso. Seu Odilson? É sobre as comunicações, o Erasto tem um livro dos Médios, capítulo 20, o 20º, item 230, o Erasto fala assim, abre e fecha aspas, melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. O Erasto foi discípulo de São Paulo, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 11. Achei importante falar isso. Sim. Uhum. Sim. Relação categórica, né? Bom, um grande espírito que se comunica por um médium pouco letrado, presta atenção nisso, gente, para conversarmos um pouco sobre isso. Um grande espírito que se comunica por um médium pouco letrado é como um hábil calígrafo, que era especialista na caligrafia, que se serve de uma pena ruim. Olha que interessante. No conjunto a escrita, será sinete. O que é sinete? Sinete é o sinal, né? Um Será sinal. um selo, um Um sinal, selo, é. um selo do seu talento, mas os detalhes da execução que não dependem dele serão imperfeitos. Tá. Então, Instrumento. o instrumento médium vem, um espírito, vamos dizer, como Kardec, vem no instrumento qualquer um. Se ele não for, o instrumento não for adequado, vai também transmitir de uma certa forma uma mensagens inadequadas, não vai ser bem preciso. Mas aí que tá, gente. Se o espírito é superior, vamos dizer, intelectualmente ou como seja, que o médium, ele não vai prevalecer também, não pode, em relação às falhas do médium. Não é É, assim o, que funciona essa. Oh, vai lá, Terezinha. o espírito, ele usa o instrumento que ele tem ali no momento, né? Ele precisa dar uma comunicação. É necessário que ele dê uma orientação num determinado momento, com um determinado grupo. Ele vai se utilizar do médium que estiver lá. Ele não vai ter como, né? Então, a essência da ideia, geralmente ele consegue passar, né? A essência da ideia. Mas vai ser escrita de uma forma irregular, né? Palavras, às vezes o médium não acha bem a palavra adequada, porque o médium, o arcabouço intelectual do médium é importante para o espírito, né? O espírito passa a ideia para o médium logo encontra a palavra. Ele tem um vocabulário bom. Quando ele não tem, fica difícil, né? O espírito tem mais dificuldade. Mas ele vai fazer o que ele pode nesse momento. Ele vai falar assim, é o que nós temos no momento, então vamos usar. Zé, eu vou Não dar é, um, velho? eu vou dar um exemplo que é bem fácil de entender isso. É como você exigir, você imaginar que um Mozart, por exemplo, mas vamos dizer um Bach, o nome não interessa, são exímios, conseguisse produzir a melodia mais perfeita no instrumento desafinado. Conseguiria? Não. A música ia sair, ia dar para a gente Impossível. perceber que música que era. Mas o Mas não instrumento desafinado sairia não ia sair como perfeita. deveria. Não sairia Então, o perfeita. instrumento, ele, É, a mais ou superioridade menos do isso. espírito tem um limite nesse sentido, porque a comunicação é nossa, né? O instrumento somos nós.
Porque eu, mesmo assim, porque eu gosto de conversar sobre isso, porque foram muitas as vezes que foi dada uma mensagem através de instrumento tão enferrujada como eu, e às vezes eu queria falar uma coisa, ou transmitir, que eu não consegui, É. entendeu? Então, até o meu, eu estava lá pensando e tudo, eu não consegui. O espírito, não é que se impôs, mas ele utilizou de um instrumento enferrujado, imperfeito, deu a mensagem da forma que talvez, se fosse uma Terezinha, um Antônio, um Edilson, faria bem melhor, né? A Fernandinha, né? Mas o que eu Imagina, Não, não. senti, o não. que eu senti, o que Então, eu eu senti estou no longe disso. o que eu senti no momento foi uma força impressionante, entendeu? assim, Ele conseguiu frear algumas coisas que eu queria falar através do meu vocabulário, algumas vezes. excelente exemplo, Por isso que eu falei, por isso que eu trouxe, né? entendeu? Você mesmo testemunha É, mais viva disso do que a gente que está ouvindo você falar. mas para. É. E tem, Por eu isso que não eu sei se trouxe vocês, por isso que eu trouxe esse questionamento, entendeu? eu não sei se vocês se lembram no Pinga Fogo, o Chico Xavier falando referência a Emmanuel, ditando, se não me engano, era há 2000 anos, ele lá no canteiro de horta dele, e ele falando aquelas coisas, você precisa melhorar para a gente fazer coisas mais trabalho. Você lembra disso, Terezinha? Mais ou Ele menos, é. relata, o Chico, e eu lá, quem sou eu, quem era eu lá naquele, aguando meus canteirinhos lá, e ele falando de coisa, filosofia, coisa que eu não poderia, né? Quer dizer, a humildade dele, né? Ele falou de uma forma assim tão poética e interessante, né? Que ele foi um É. grande médium, né? Uma criatura que incorporou a doutrina e ele sabia dos limites dele e não fez nada de... Eu gosto de uma frase de Kardec, no livro dos médiuns está essa frase. Não existem médiuns perfeitos. Oh, Existem bons médiuns e esses são raros. Eu perfeito, gravei a frase. exatamente. Ah, sim. É outra questão bem colocada Existem por bons Kardec. médiuns e são raros. É, Olha só. E outra questão. até Por isso que Kardec, ele fala muito, né? De todas as comunicações serem muito bem analisadas, né? Ele bate muito nessa tecla. Não aceitar logo assim, sabe? Analisar profundamente as comunicações. E até a questão da conveniência, muitas vezes, da divulgação, da colocação, né? Tudo tem que ter um objetivo de conveniência, de que resultado se busca, né? É muito Isso que o sério. Erasto falou. O Erasto foi claro. Melhor rejeitar 10 do que aceitar uma mentira. Isso, perfeito. O exemplo seu disso aí está super. O médio é raro, acho que o único que passou na Terra que a gente sabe que não deve, que é raro foi o Chico, né? A gente não conhece o outro. O Divaldo também está num patamar elevado. mas até o Chico falava o quanto ele era imperfeito, Ô, que Zélia, tinha suas limitações. Sim, por Cada favor, Edu. humildade, cada humildade dele. Era tanto que ele chamava São Cisco. este exemplo que você acabou de dar mostra bem diferente, assim, mostra o que o Paulo sempre vem falando para a gente, né? A individualidade e a personalidade. A sua individualidade entendia tudo para passar sua comunicação, mas a sua personalidade agora, nesse momento, nessa encarnação, o seu vaso físico, não conseguiria passar todas as palavras que o espírito queria passar. Mas a sua individualidade entendia perfeitamente o que queria passar. Mas nesta encarnação, nesta personalidade, o vaso físico, você disse que faltava palavras, né? Seria isso. Não, é que no caso o meu vocabulário queria transmitir da minha forma e houve um freio Bom, entendi agora. e foi muito forte. Mas aí foi isso que por isso que eu trouxe aqui é um estudo para nós trazermos também o nosso dia a dia, a nossa realidade, não ficar só
na leitura, afinal de contas, estamos aqui para estar debatendo, conversando, trazendo ideias, né? E esse é o objetivo. E foi forte, é interessante, por isso que eu trouxe. Zélia, nesse sentido, a gente pode entender que o espírito, em sua posição privilegiada superior, pode evitar coisas que não seriam convenientes passar adiante. Pode. Mas Exatamente, não é nem um exatamente é isso. freio, não é nem um desrespeito ao livre-arbítrio, Não. nada disso, né? É porque o ser superior e está no instrumento inferior, então, e não iria chegar ao seu objetivo. Simples, né? Vamos lá. Jamais disse o Espiritismo que era preciso fazer abnegação do seu julgamento e submeter-se cegamente ao dizer dos espíritos. São os próprios espíritos que nos dizem passar todas as suas palavras, aí, gente, pelo cadinho da lógica, ao passo que certos encarnados dizem: não creais senão no que dizemos, e não acrediteis no que dizem os espíritos. Ora, como a razão individual está sujeita a erro, e o homem, muito geralmente, é levado a tomar sua própria razão e suas ideias como a única expressão da verdade, aquele que não tem a orgulhosa pretensão de se julgar infalível, a refere à apreciação da maioria. Eu acho que tem aqui algum erro aqui. Se refere à apreciação da maioria. Por isso, é tido como abdicando da sua opinião? De modo algum. Está perfeitamente livre de crer que só ele tem a razão contra todos, mas não impedirá a opinião do maior número, de prevalecer e de ter, em definitivo, mais autoridade que a opinião de um só ou de alguns. Perfeito. Uma coisa, gente, acho que já conversamos Já, sobre né? isso. Já, e até o senhor Dilson deu o exemplo do Erasto também, né? Uhum. Olha aí, viu, gente? Examinemos agora a questão sobre outro ponto de vista. Quem fez o Espiritismo? É uma concepção humana pessoal? Todo mundo sabe o contrário. O Espiritismo é o resultado do ensino dos espíritos, de tal sorte que, sem as comunicações dos espíritos, não haveria Espiritismo. Se a doutrina espírita fosse uma simples teoria filosófica, nascida de um cérebro humano, não teria senão o valor de uma opinião pessoal. Saída da universalidade do ensino dos espíritos, tem o valor de uma obra coletiva. E é por isso mesmo que, em tão pouco tempo, ela se propagou por toda a Terra, cada um recebendo por si mesmo ou por suas relações íntimas, instruções idênticas e a prova da realidade das manifestações. Bom, aqui tem. E aí? O que vocês acham disso aqui? Isso é colocado o problema mais crucial e grave e importante da doutrina, que é uma doutrina que vem de uma fonte superior e que foi concebida, compilada, coligida, codificada com o auxílio do homem, mas um processo lógico, racional e crível, que é o da universalidade, o conceito absolutamente indispensável, o princípio da universalidade do ensino dos espíritos, que muitas vezes é visto dentro do movimento espírita como uma coisa totalmente diferente da realidade daquilo que é. E não fosse por isso, essa doutrina não viria para ser o que será
nos acompanhando até a nossa redenção, que é a regeneração do mundo. Porque ela não é sua fonte primeira, a sua origem primeira e a sua base fundamental não está no homem, está na espiritualidade superior, que permitiu ao homem, por conta do estágio evolutivo do conhecimento e do progresso humano, de acompanhar esse processo, desenvolver, e assim vai continuar. Nesse sentido, é que todo esse processo de deturpação, de fraudes grotescas que fizeram por conta de interesses do ser humano, é que nós estamos aqui quase 200 anos engateando. E nós vamos ter que... E esse processo, muito embora seja apenas uma... Se refere a ele, o Espiritismo sem Espírito, como uma tese que seria... como uma tese que não aconteceu. Na verdade, terminou acontecendo. Na prática, aconteceu. Nós estamos sem conversar com a espiritualidade no sentido de procurar desenvolver a doutrina com a ajuda dessa espiritualidade superior, porque não sabemos nem fazer perguntas. Estamos engateando, somos analfabetos, como diz o ditado no Brasil, não sei se é de pai, mãe, parteira, porque não sabemos nem iniciar. Vamos ter que fazê-lo. E não é tirando os espíritos do espiritismo. Muito pelo contrário. Mas existe um critério inarredável, indispensável, que se fugir dele é onde entra o problema, que é o princípio da universalidade dos ensinos dos espíritos superiores, que prevalece na estrutura de princípio, e não tem médio A, médio C, médio B. Quando a gente faz referência a um ou outro nome, até a gente faz porque são pessoas bem conhecidas, mas não é nesse sentido, não existe privilégio, não existe um. E depois tem mais outro. Eu posso dar um depoimento nesse sentido. Eu, como moro aqui há 30 anos, eu vim para cá com uma sede enorme de buscar conhecer um pouco do espiritualismo clássico, especialmente o movimento do moderno espiritualismo, que nasceu simultaneamente, e surgiu, não nasceu, surgiu quase simultâneo, um pouquinho antes de Kardec, né, o fenômeno na Fox aqui e tal. Então, é impressionante a quantidade de médiuns no mundo inteiro, extraordinária, assim, com projetos, com obra, que a gente nem imagina. Então, tem muito mesmo. Não podia ser diferente. Uhum. Não podia ser diferente. Na história da humanidade, foi a história de grandes filósofos, de grandes... E a verdade já vem lá em germe, a verdade possível, relativa do nosso conhecimento, já vem em germe há muito tempo. Mas gente que vai criando um sistemazinho nosso e distorcendo as coisas. O espiritismo não é um sistema criado por ninguém, e nem nunca vai ser. Mesmo que se adulterasse todas as obras, ia ter um atraso, tá? Atraso esse que vai deixar de beneficiar nós próprios, como seres humanos desse planeta, que vamos ter que caminhar junto. Mas a doutrina não é nossa, não ia desaparecer, não ia. Vamos dar oportunidade, então, agora aos outros. Edilson, vocês querem deixar? Senhor Edilson. Eita, peraí, que eu tenho agora que fazer confusão. O Edilson tem Edilson, senhor Edilson. Alguém falou que se perder tudo, só ficar no Sermão das Montanhas, já está tudo certo. Bem dito. Concordo. Tudo ali, é só seguir. Mas a gente é teimoso, não quer seguir. Né? Aí sofre as coisas. Edilson, acrescentar alguma coisa? Não, Zélia. Tudo bem. Vamos lá seguir. Eu acho que está bem claro. Pois bem, é em presença desse resultado patente, material, que se tenta erigir, construir em sistema a inutilidade das comunicações dos espíritos. Convenhamos que, se elas não tivessem a popularidade que admitiram, não as atacariam, e que é a prodigiosa...
Adquiriram. O que eu falei? Convenhamos que se elas não tivessem a popularidade que adquiriram, não as atacariam, e que é a prodigiosa vulgarização dessas ideias que suscita tantos adversários ao espiritismo. Alguma coisa a acrescentar aqui? Os que hoje rejeitam as comunicações, eu não vi não, viu? Desculpa aí. Os que hoje rejeitam as comunicações não se assemelham a essas crianças ingratas que negam e desprezam os pais? Não é a ingratidão para com os espíritos a quem devem o que sabem? Não é servir-se do que eles ensinaram para os combater, voltar contra eles, contra os seus próprios pais, as armas que nos deram? Entre os espíritos que se manifestam, não está o espírito de um pai, de uma mãe, dos seres que nos são mais caros, dos quais se recebem essas tocantes instruções que vão diretamente ao coração? Não é a eles que devemos ter sido arrancados da incredulidade, das torturas da dúvida sobre o futuro? E é quando se goza do benefício que se desconhece a mão do benfeitor? É verdade, né, gente? Já pensou que o movimento, os espíritos, toda essa coletividade, todo esse grupo de espíritos na época trabalharam, como a Terezinha falou, indo em busca dos primeiros instrumentos que encontravam, não importando quem era, se eram filósofos, se eram analfabetos, tiveram esse amor, esse carinho para trazer uma doutrina, para chamar-nos a atenção, porque como nós estamos aqui sabendo, estávamos preparados para receber gradualmente este conhecimento e, de repente, querer tirá-los, desculpa a vulgaridade, da jogada. E não é muita ingratidão mesmo. Não valorizar todo um trabalho que a própria espiritualidade veio nos trazer é muita ingratidão mesmo. É não valorizar todo um trabalho que foi previsto décadas e décadas e décadas e que vieram seres filósofos que estavam preparados para transmitir e que vinham com as suas tarefas e deixar tudo isso de lado só por questões pessoais? Alguma coisa? Podemos seguir? Que dizer dos que, tomando sua opinião pela... Que dizer dos que, tomando sua opinião pela de todo mundo, afirmam seriamente que agora não querem comunicações em parte alguma? Estranha ilusão, que um olhar lançado em torno deles baste para fazer desvanecer-se. Por seu lado, que devem pensar os espíritos que assistem às... Essa é interessante, gostei também. Por seu lado, que devem pensar os espíritos que assistem às reuniões onde se discute se devem conceder em o escutar ou se deve ou não, excepcionalmente, permitir-lhes a palavra para agradar os que têm a fraqueza de se prenderem às suas instruções? Sem dúvida, lá se acha um espírito até os quais se cairia de joelhos se nesse momento eles se apresentassem à vista. Já pensaram no preço que podia ser pago por tal ingratidão? E assim somos, né, gente? E aí, Zélia, tem uma questão muito sutil aí, de que essa ideia leva um problema mais grave ainda, que da própria anulação, por assim dizer, do princípio da imortalidade. Bom, meu pai vai morrer. Olha, meu pai já morreu, minha mãe, os meus entes queridos se vão.
e eu não vou poder falar com eles. O que leva a isso? Isso não existe. Se não pode, é porque não existe. Esse negócio de falar com o espírito, ou de espírito, é coisa de espiritismo, de povo louco aí. Quer dizer, tem uma consequência mais drástica, mais grave por trás dessa ideia que leva à aniquilação da nossa individualidade, da nossa existência perene de seres imortais. E dessa comunicação, que é mais do que saudável e deve persistir, que a humanidade não está separada uma da outra. Tem uma questão aí, né? Uma questão que a gente não pode esquecer, né? Os espíritos não precisam da nossa permissão para se comunicarem. Se tiver que se comunicar, eles se comunicam. Querendo ou não, acreditando ou não, eles se comunicam. Não tem como barrar a comunicação dos espíritos. Não existe isso. Não é? Não precisa ser numa sessão espírita, pode ser em qualquer local, qualquer situação. Então, é uma coisa assim meio infantil, né? Não querer a comunicação de espíritos, escolher não ter comunicação com os espíritos. É uma ideia muito falsa, né? Essa ideia é verdade. Os espíritos se comunicam até com quem não acredita neles. Para chamar-nos a atenção e até da própria pessoa, né? Edilson. Isso. Aí a pessoa não acredita, Terezinha, e tem medo, né? É a história do Eles se ateu que não comunicam assim acredita em mesmo. Deus. A história do ateu que não acredita em Deus no primeiro perigo. Ai, meu Deus. Pois é, Edilson. E fazem, às vezes, propositalmente. Quantas vezes ocorreu? Pessoas que não acreditavam, ou que por algum motivo tinha que ter uma prova, o que eles utilizam, né, para poder chamar a atenção, às vezes, de próprios familiares que não acreditam, que vêm, tudo isso. E eu acho que também aqui falta, que nós não vimos, que são a consolação que nós temos daqueles que se foram, que vêm nos trazer, consolar e dizer: vocês não estão sós. Que é uma doutrina tão consoladora, amorosa, e nós tirarmos os espíritos do que. Bom, enfim. Aliás, uma parcela enorme da atividade daquela criaturazinha, daquele médium extraordinário que foi o Chico Xavier, foi na consolação desses espíritos. Exatamente. Perda de uma parcela muito grande da obra dele, é isso aí. Edilson? Ô, Terezinha, e quantos médiuns que estão no centro espírita, Zélia, Antônio, que estão há muito tempo e às vezes eles também duvidam da reencarnação, duvidam do que estão escutando dos espíritos, que é um processo lento mesmo, eu acho que é natural. E como a Zélia comentou, muitos espíritos se manifestam por alguns que não estão no se manifestam por toda a humanidade, né? Estando no espiritismo ou não. E outros têm outras designações. E às vezes não é só para convencer, não, mas é também porque a afinidade perispirítica ali, fluídica, que possibilitou essa comunicação, né? Eu acho interessante que também, como você falou, a parte da sintonia e a vontade que eles têm de trazerem essa visão. Olha, eu estou aqui, estou precisando de orações, e para dentro da nossa própria família, eles pedindo que os ajudem. Então, é interessante. Vamos lá. Uma das coisas que eu sempre imagino que deve ser uma tristeza enorme é, vamos dizer, o pai, a mãe e um filho nesse processo constante de ligação que existe, tentando e não sendo possível por causa dessa postura. Eu fico imaginando como deve ser difícil, né? Mas a gente vê na literatura o resultado disso, no íntimo do espírito. Muito problemático isso. Tendo os espíritos a liberdade de comunicar-se, independentemente do seu grau de saber,
resulta que há uma grande diversidade no valor das comunicações, como nos escritos, no povo onde todo mundo tem a liberdade de escrever e onde, por certo, nem todas as produções literárias são obras-primas. Segundo as qualidades individuais dos espíritos, há, pois, comunicações boas pelo fundo e pela forma. Gente, preste atenção aqui sobre essa forma e o fundo. Outras que são boas pelo fundo e pela forma. Outras, enfim, que nada valem nem pelo fundo, nem pela forma. Cabe-nos escolher, rejeitá-las em bloco, porque algumas são más. Não seria mais racional, não seria mais racional do que proscrever todas as publicações só porque há escritores que produzem banalidades? Os melhores escritores, os mais gênios, não têm partes fracas em suas obras? Não se fazem seleções dos que produzem de melhor? Façamos o mesmo em relação às produções dos espíritos. Aproveitemos o que há de bom e rejeitemos o que é mal, mas para arrancar o joio, não arranquemos o bom grão. Gente, eu acho que eu entendi assim, um fundo aqui, ele está se referindo à essência da mensagem em si. É a não é? mensagem, é a mensagem em si. E Certo. a forma é a forma de escrever, a forma de apresentar, né? Agora, o fundo é a mensagem em si. A essência dela, né? A essência Esse. dela. E o quanto é importante rejeitá-lo, né? Fazer aquela coisa da, como ele tá se referindo, observar, analisar. Porque quando eu estava lendo isso aqui, eu vejo que atualmente é tão fácil as pessoas receberem psicografia e publicar livros sem ter essa seriedade. Hoje em dia, todo mundo pode fazer. Então, é grave, porque não há esse critério que Kardec nos deixou como a base da nossa doutrina. Como a gente poderia explicar, desculpa, Zélia, uma mensagem que ela é boa pelo fundo, mas ela é má pela forma? Eu fiquei em dúvida, eu também não saberia responder essa, não. Boa pelo fundo e boa pela forma, eu entenderia o seguinte: a mensagem é moral, de moral boa, pelo fundo, e pela forma que ela foi escrita, sei lá, por palavras simples ou palavras mais complexas, sei lá. Como a gente entenderia? Boa pelo fundo, mas má pela forma. Eu não entendi. Alguém quer responder, Terezinha? Vamos Nós lá. conversamos, nós conversamos sobre isso um pouquinho antes, né? Quando o espírito quer passar uma mensagem, mas o médium tem as suas deficiências, né? Então, ele passa a mensagem, mas a forma da escrita, né? Às vezes, erros, né? Alguns erros ali gramaticais, né? Às vezes, uma frase não bem construída, mas ele passou a mensagem, o fundo está lá, a essência está lá, mas não está muito bem escrita, né? Muito, assim, perfeita a escrita. É isso que eu entendo, né? Que é boa pelo fundo e má pela forma. Também entendi isso. Sobre o que vai realmente, o que vai importar para mim, né, Edilson, é a essência, é o todo em si. Que pode ter, para mim, é a essência, a base do que o espírito ou os espíritos querem dizer. Agora, isso que ele está falando aqui, né? Que não devemos rejeitar as obras em bloco, né? Rejeitar tudo, porque analisar, tirar o que tem de bom, né? Às vezes uma pessoa, um médium, né, pode receber boas comunicações, um dia ela não tá, o médium não está muito bem, não consegue filtrar direito, não é por causa disso que vamos rejeitar tudo que vem pelo médium, né? Ele tem boas comunicações também. Então, a gente saber ter esse discernimento, né, de analisar direitinho. Seu Palavrinha Edilson, mágica.
Peraí, só um Palavrinha instantinho, é Antônio. Seu Dilson? passar pela razão, usar o bom Isso. senso. Bom senso, isso mesmo. Isso. Antônio? E aí a gente tem que ter em mente que a essência desse estudo é, desde o começo, essa questão do espírito sem espírito, né? Então, ele trafega em várias situações. Por exemplo, a essência Dilson, a sua pergunta, a essência de uma mensagem boa, ela é quase que simultaneamente conhecida, reconhecida, mas a forma com que ela é colocada, ela pode ser uma forma rude, pode ser uma forma, sei lá, pode ser uma forma com Grotesco. vários defeitos de formalidade, mas a essência você vai saber imediatamente, não, essa aqui é. E depois dessa análise também que se faz, a gente fica imaginando o quê? A comunicação é um elo, é um processo automático. Nós estamos, o mundo espiritual, o mundo material está interligado. Isso é permanente, isso não tem como barrar, isso não tem como. Agora, o meio pelo qual ele se processa, e vamos dizer assim, essas mensagens, estamos pensando em uma coisa corporificada, deve ter um objetivo. Nem toda mensagem tem o objetivo de ser publicada, de produzir livro, de fazer isso, aquilo, cada uma tem a sua. Então, olhando por esse lado de essência, de bondade, de certeza naquilo que é bom, ela sempre vai ser positiva. E rejeitar em bloco, como a Terezinha acabou de explicar, é perder esses valores que. Então, você aproveita aquilo que. Né? O exemplo o meu pai, por exemplo, meu pai aprendeu a assinar o nome com a minha mãe, coitado. Ele não tinha, mas um homem sábio. Ele tinha lá uma característica de uma certa dificuldade no processo de conversação. Foi ajeitar tudo que ele disse para mim, falou: não, é o meu herói, é um gênio. Vamos continuar. Temos aqui uns 10 minutinhos. Consideremos. Vocês estão vendo, né, gente? Estão Sim, vendo? tá perfeito. Consideremos, pois, o mundo dos espíritos como uma réplica do mundo corporal, como uma fração da humanidade. E digamos que não devemos desdenhar de ouvi-los, agora que estão desencarnados, pois não o teriam. Não, peraí, gente. Consideremos, pois. Edilson caiu. Consideremos, pois, o mundo dos espíritos como uma réplica do mundo corporal, como uma fração da humanidade, e digamos que não devemos desdenhar de ouvi-los, agora que estão desencarnados, pois não o teríamos feito quando encarnados. Estão sempre em nosso meio, como outrora, apenas estão atrás da cortina e não à frente. Eis toda a diferença. Isso aqui eu acho que está claro, né? Mas perguntarão, qual o alcance do ensino dos espíritos, mesmo no que há de bom a eles, se não ultrapassa o que os homens podem saber por si mesmos? É bem certo que não nos ensinam mais nada? No seu estado de espírito, não veem o que não podem ver? Sem eles, conheceríamos seu estado, sua maneira de ser, suas sensações? Conheceríamos, como hoje conhecemos, esse mundo onde talvez estejamos amanhã? Se esse mundo não tem para nós os mesmos terrores, se encaramos sem pavor a passagem que a ele conduz, não é a eles que devemos? Esse mundo está completamente explorado? Diariamente, ele não nos revela uma nova face? E nada é saber aonde se vai e o que se pode ser ao sair daqui? Outrora, lá entrávamos tateando e estremecendo, como num abismo sem fundo. Agora esse abismo é resplandecente de luz,
e nele se encontra contente. E ainda ousam dizer que o Espiritismo nada nos ensinou, aí ele indica, para quem estiver interessado, a Revista Espírita de agosto de 1865, o que ensina o Espiritismo. E já vimos alguma parte que nós estamos também estudamos, eu acho, eu esqueci qual foi, eu acho que é a importância do Espiritismo. Bom, aqui, alguma coisa? Porque ele está só trazendo as questões para serem analisadas só no que ele está se referindo, espírito sem espírito. Para mim está claro, mas se alguém quiser colocar alguma coisa, ou se tiver alguma dúvida. Foi com as comunicações que vieram, né, através aí que a doutrina espírita nos coloca, as comunicações dos espíritos, que nós aprendemos as condições do espírito no mundo espiritual, porque antes do espiritismo, nenhuma doutrina explicou isso, nenhuma filosofia, nenhuma religião explicou a situação assim tão detalhado, pormenorizado, né? Como o Espiritismo explica a situação dos espíritos no mundo espiritual. Quando que a gente ia imaginar, sem a comunicação dos espíritos, essas situações todas no mundo espiritual? Não teríamos condições. Então, foi uma contribuição valiosíssima, né? Da comunicação dos espíritos. A ideia do espírito em si era uma coisa vaga, né? Nada de Coisa fé, vaga. nada de- Sim. Tratavam o espiritismo, não antes do espiritismo, na verdade, né? As manifestações como algo místico, né? Kardec Místico. não trabalhou na parte de ciência filosófica, na verdade, trazendo um tesouro para todos nós, né? Porque, como a Terezinha falou, já sabemos o caminho, já sabemos como fazer essa mudança interna dentro de nós, o porquê fazer, como fazer, a importância de se fazer. E quando chegarmos no mundo espiritual, não que a gente vai chegar lá sabendo tudo do espiritismo, mas eu estava assistindo uma palestra do Paulo, em que ele fala assim, a gente já vai estar se preparando melhor para o mundo espiritual. Bem, Algum preparo a gente vai ter, né? Pelo menos, né? Chegar. Eu tenho um amigo nosso que desencarnou com 42 anos e foi de repente, ele teve um ataque cardíaco, né? E desencarnou, né? E depois de um tempo ele se comunicou. E ele falou que ele acordou, ele se viu assim numa situação diferente, estranha, né? Rodeado de pessoas que tratavam ele muito bem, e caiu a ficha dele logo. Ele falou, eu desencarnei? Sim, você desencarnou. Ele viu um negócio diferente, entende? Então, eu acho que, mesmo que a gente ainda seja imperfeito, tem um monte de coisa ainda para melhorar em nós, mas a gente chegar no mundo espiritual sabendo alguma coisa, tendo alguma noção, eu acredito que ajuda, né? A gente não dá muito trabalho lá, né? André Luiz fala que o conhecimento espírita ajuda, mas o que ajuda mesmo é a prática do bem. Sim, sim, com certeza. Mas saber onde a gente está ajuda, né? Saber onde a gente E está. até nesse sentido, o conhecimento ajuda na prática do bem. Que a Então, gente vai se convencendo do que realmente é certo, e realmente é. Porque a gente tem dúvida também, né? Somos seres humanos. gente, vamos ficar por aqui, porque já são 20h31 aqui. Oh, mon Dieu. Porque não adianta queremos correr. Tem tantas coisas aqui. Deixa eu citar. Bom. O Zé, já que nós vamos ficar por aqui, Oi. já que nós vamos ficar por aqui, eu estou aqui mesmo, não vou sair.
Só para. Eu posso ler um negocinho aqui que ficou, em função do que a Terezinha falou, quase todo mundo falou, como conclusão, ficou muito interessante. Por favor, Olha deixa eu aqui, ó. sair. Pronto, peraí. Aí eu digo a fonte disso aqui. O estabelecimento de uma comunicação pela iniciativa e controle de uma comunidade de espíritos superiores e centenas de grupos de pesquisadores espíritas de todo o mundo por um diálogo intermediado por milhares de médios desconhecidos entre si, tendo o resultado desse extraordinário trabalho, desse extraordinário evento estruturado numa teoria unificada, foi um fato inédito e único na história da humanidade. Aqui está falando de quê? Está falando da doutrina espírita. Essas condições nunca se estabeleceram antes do trabalho de Kardec entre 1858 e 1869 e jamais voltaram a ocorrer. Isso aqui é da obra Revolução, Revolução Espírita do Paulo, no item A Alma Imaterial e seus dois corpos. Essa coisa desse fato único e inédito na história da humanidade é uma coisa que ainda muita gente ainda tem que se conscientizar, né? De que é isso mesmo. A doutrina é isso. Nós não vamos ter mais o sobrenatural, aquelas revelações individuais Qual a página? seres, Eu peguei mesmo. de seres privilegiados, evolução direta de ser humano para ser humano. Então, devido ao que nós falamos, eu achei que essa parte é muito. Zélia, você tem a primeira edição aí que eu estou vendo, a capa é a mesma? Está na página 318. O item é 3.5.1, a alma imaterial e seus dois corpos. E é a parte terceira, a Revolução Espírita. Ok, já encontrei. Essa 3.5, parte a inicial, a alma primeira material e parte. seus dois corpos. Ok. A alma Merci. matéria e seus dois corpos. Aí está um Merci. pouquinho mais. Merci. Muito Ué, sério isso. É aqui que nós estamos engateando, pô, tendo esses entendimentos e fazendo esse estudo aqui, como nós estamos fazendo, devagarinho. milhares de grupos pelo mundo, que não existia, tá começando, apesar dos pesares, apesar de todo o problema que aconteceram, tá, a gente tem que olhar para frente. E ninguém segura essa onda. Pronto. Eu vou finalizar aqui a gravação, tá certo? Para não ficar tão longo como para baixarmos. E agradecemos a todas e a todos por o esforço de todos vocês por estarem aqui conosco no estudo. Edilson, Merci, todos vocês, que eu não tenho, estou vendo aqui, gratidão. Então, até a próxima.